Vamos tratar um assunto bacana agora com o meu convidado Daniel Camelot, médico oftalmologista, sobre a volta às aulas e principalmente a visão das crianças. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente mais uma vez. Você sabe que esse aqui é um tipo de problema que as pessoas às vezes não identificam, né? A criança vai mal na escola, ou a criança não consegue realizar as atividades escolares, e se esquece que pode ser um problema de visão, né? Boa noite. Sim, boa noite. Muitas vezes passa, como você falou, despercebido como um déficit de atenção, um problema de preguiça, de não querer estudar, e às vezes tem uma causa oftalmológica que pode ser resolvida levando seu filho no médico oftalmologista. Olha, eu tenho uma estatística aqui que assusta, gente. Presta atenção, ó. De acordo com o Ministério da Educação, veja só, o MEC, 22,9% dos casos de abandono escolar, olha que sério isso, são motivados, doutor, pela dificuldade de enxergar. Os pais devem saber que 30% das crianças apresentam algum tipo de doença nos olhos e 20% dessas precisam de óculos ainda na idade escolar. E a Organização Mundial de Saúde estima em 500 mil crianças, olha só, 500 mil, ficam cegas a cada ano. Por que um dado tão expressivo assim, doutor? Então, uma coisa muito importante informar para os pais que é muito importante observar os sintomas da pessoa estar enxergando mal, mas em muitos casos a criança ela pode ter um olho enxergando bem e o outro enxergando mal. Só que a criança não vai falar para a mãe e a mãe não vai perceber. Tá. Então isso vai ser percebido no exame de rotina e pode ser revertido até uma certa idade. Então por isso a importância do exame precoce, mesmo sem ter os sintomas que a gente vai comentar. Eu sei que aquelas crianças desligadas é um dos sintomas. Quais seriam os outros que o pai pode identificar falando assim, olha, minha filha ou meu filho está com um problema de visão? Se perceber que o filho no colégio está tendo dificuldade, está pedindo para sentar mais na frente para copiar, está tendo um andamento mal no colégio, ou principalmente chega perto da televisão para enxergar, chega no final do dia, relata um desconforto, fica tentando franzir a testa, os olhos para ler, tudo isso pode ser um sinal de que ele tem um problema ocular. Vou falar uma situação de casa, porque eu acredito que o brasileiro que me acompanha aqui se identifica com isso que eu falo. Tem uma filha de 12 anos que passou as férias agora, principalmente, sempre com o celular na mão. As tecnologias, é uma preocupação nossa, né? Tá. Os pais. A tecnologia, ela é um dos fatores que pode causar esse tipo de problema nos olhos? Existem novos estudos que mostram que o uso do celular constante, por muito tempo por dia, até os 7 anos de idade, pode ser um fator de risco para induzir um certo grau. Porque a gente tem uma musculatura no olho que ela contrai para enxergar, e se você fizer essa acomodação, a contração para leitura de perto por muito tempo, essa contração anatomicamente ela pode alterar o olho. E isso pode induzir um grau que no futuro, até os 7 anos de idade, isso deve ser tomado um cuidado grande, não que não possa usar, mas com limite. Depois disso, não tanto, mas até os 7 anos o uso deve ser controlado pelos pais. Isso independe de ser celular ou iPad ou computador? Independe porque, na verdade, é a força que você faz para enxergar de perto. Se você lê por muito tempo e fica constantemente contraindo e acomodando a visão para isso, você induz essa musculatura e essa mudança anatômica do olho. Então, tudo que você mantém uma leitura prolongada por perto, esse esforço, pode induzir esse grau até 7 anos de idade. Isso acontece com livros também ou não? Também, mas acaba que o livro induz um pouco menos. Os aparelhos eletrônicos acaba que a criança fica constantemente, não tem aquele descanso. O livro ela utiliza, mas tem um certo descanso. Tem a ver com a tela, não? Não tanto com a tela. A tela ela pode emitir raios de luz azul, que a longo prazo pode ser um pouco maléfico para a visão, porque essa luz azul pode induzir quem já tem tendência a ter degeneração macular, catarata, mas isso seria outro problema. O problema maior será a acomodação da visão. Vamos falar um pouquinho sobre os recém-nascidos? Eu queria fazer uma pergunta daqui a pouquinho. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão dos recém-nascidos, doutor, porque primeiro eu queria que o senhor explicasse como é que o bebê enxerga. E eu queria saber em que idade que a gente pode fazer o primeiro exame oftalmológico para a gente até perceber se existe algum tipo de problema pré-existente. O primeiro exame oftalmológico é na maternidade. Vai ser feito o teste do olhinho, que é aquele do reflexo vermelho, em que vai ser jogado uma luz e vai ser percebido o reflexo de encontro que volta para a gente seria vermelho.
Quando existe um reflexo vermelho em olho, o outro é meio amarelado, que a gente chama de leucocoria, esbranquiçado, pode ser um sinal de que o bebê pode ter catarata congênita ou qualquer problema na retina. Um retinoblastoma você também consegue descobrir que é um tumor intraocular, que também você consegue perceber dessa maneira. Até mesmo um estrabismo que a criança tenha, tudo isso pode ser um sinal de que ela possa ter um problema. E esse sinal é importante porque uma catarata congênita, por exemplo, você precisa tratar o mais rápido possível. O quanto mais você demora, menor a chance de reversão se for tratado mais tardiamente. E a visão do recém-nascido é mais ou menos uma visão de vulto. Por isso que quando o bebê mama, fica próximo do rosto da mãe, ele interage, porque tem ela conversando com ele e aquela visão de vulto, aos pouquinhos ele vai reconhecendo. Mas é a visão de vulto, bem longe da nossa visão normal que a gente tem depois de um tempo. Quer dizer, na verdade ele enxerga como se fossem fantasmas, Sim, vamos dizer assim, né? Vultos, passando. perfeito. Até o desenvolvimento da visão. Ele não identifica exatamente quem é a pessoa. Não, ele não consegue perceber cores, contraste ainda é muito ruim. Engraçado, né? A gente acha que reconhece Sim. as pessoas, a gente fala isso, mas não é verdade. Sim, não, aí precisa mais ou menos passar um tempo. A partir dos 6 meses começa a ser uma visão parecida com a nossa, mas ainda não é. Pois é. Eu queria falar um pouquinho sobre uma questão muito importante, que é a questão daquela avaliação feita nas escolas. A gente sabe que algumas escolas, elas estão fazendo essas avaliações com 6 meses depois do início das aulas. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa avaliação feita nas escolas e se elas são realmente válidas. Existe um projeto de lei que diz isso, um projeto de lei, mas é aquilo. Existe uma certa dificuldade pela quantidade de crianças, pela necessidade de médicos para poder realizar esse exame. Então, a acuidade visual ela é feita percebendo o quanto que a criança está vendo. Agora, percebendo que ela não está conseguindo enxergar com algum exame, deve ser encaminhado para um exame de refração, para o oftalmologista realizar o fundo do olho para poder fazer um exame um pouco mais profundo. Mas, pelo menos, a acuidade visual deve ser feita para ela consiga ver o quanto ela está enxergando com os 2 olhos. Tendo alguma dificuldade, deve ser encaminhada para refração, para esses exames mais definidos, para a gente poder descobrir o que está causando e poder resolver. Vamos às perguntas dos telespectadores? 1195-033-6870. Você entrevista o nosso convidado ao vivo no único talk show da televisão brasileira que permite que você faça isso, que é o nosso Tribuna Independente. A Cleusa, de Barra, na Bahia, olha só, está nos acompanhando, ela diz assim: boa noite, Fábio e doutor. A minha filha, doutor, tem miopia. O uso do celular pode piorar essa situação? Ou como ela já usa óculos, isso não tem problema? Então, Cleusa, primeiro é importante entender que o óculos não faz diminuir o grau e nem faz não aumentar. O óculos vai fazer enxergar melhor, não ter dor de cabeça. Mas o desenvolvimento, o aumento do grau ou estabilidade depende muito do desenvolvimento da criança e não do uso ou não do óculos, tá? E quando eu falei, o uso dos aparelhos eletrônicos, eles não vão aumentar o grau provavelmente na idade dela. O aumento do grau seria pelo desenvolvimento, mas até os 7 anos pode ter essa influência, como eu tinha falado antes. Boa noite, Fábio. Doutor, eu sou Idalina de Aracaju. Eu amo o seu programa, Fábio. Muito obrigado. Um beijo carinhoso a vocês aí de Aracaju, especialmente a Idália. É Idália, falei Idalina, né? Idália. Ela diz assim: doutor, minha filha usa óculos desde os 2 anos de idade. Hoje ela está com 4 anos. Eu percebi porque ela ia muito para cima das coisas e caía com uma certa frequência. Eu pergunto, assistir TV muito próximo afeta a visão? Então, Idália, como eu falei, o assistir TV muito próximo é um sinal de que pode estar tendo alguma dificuldade visual, tá? Quando a pessoa se aproxima muito da TV... é um sinal que a gente deve avaliar. Em muitos casos é uma mania da criança, que pode não ter grau, mas eu acho que deve ser avaliado porque pode ser um sinal. Agora, o chegar próximo na TV também é a mesma coisa. Tudo que você chega muito próximo até os 7 anos pode induzir um aumento do grau. Então, tomar cuidado para não chegar nada muito próximo, nem por muito tempo, uma leitura prolongada por muito tempo, principalmente em tablet, celulares, tudo isso. Você sabe que antigamente os avós falavam isso pra gente quando tinha aquela TV de tubo, né? E a radiação da televisão vai...
Isso era verdade ou... A radiação da televisão, na verdade, seria mais relacionada a essa parte da luz azul emitida, que pode causar a longo prazo um aumento da catarata, que vai acontecer em todo mundo com a idade, ou quem tem tendência à degeneração macular, essa luz azul pode induzir, mais um fator de risco, até mesmo UVA, UVB. Então, existe hoje em dia alguns óculos com filtro de luz azul, para proteger o seu olho de luz azul. Quem usa muito computador, celular, existe essa possibilidade no óculos de colocar essa filtro de luz azul. Antes de eu fazer uma pausa, eu quero fazer uma pergunta também sobre a questão do uso de óculos de sol. A gente tem visto muitas crianças utilizar óculos de sol. Isso é bom ou ruim? Desde que seja original, é bom. Porque muitas crianças compram na brincadeira, na praia, exato, passando no camelô. Isso não é bom nem para as crianças, nem para a gente. Aqueles de plástico, né, doutor? Sim, porque não vai filtrar os raios UVA e UVB, que é a principal função do óculos. Na verdade, vai dilatar a pupila, porque está escuro, e vai entrar mais luz do que não deveria. Então, é mais perigoso ainda. Então, deve ter o certificado de que aquele óculos tem o filtro UVA e UVB. Se não tiver, é até pior, porque vai entrar mais luz e não vai ser filtrado. Agora, esses caras que vendem os óculos podem colar qualquer adesivo. Tem que ter uma certificação. Um certificado, sim. Por isso que eu sempre indico comprar em um lugar de confiança. Uma loja assim. mesmo. Esse que é vendido em qualquer canto, qualquer pessoa pode colar e não seria tão confiável. Se o preço for muito barato, sempre desconfiar também, com certeza. Espera aí que eu volto, tem mais perguntas chegando aqui. Doutor, tem uma pergunta aqui que vem do Diego, lá de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, a quem eu quero agradecer o enorme carinho da audiência de vocês aí, povo mineiro, no Tribuna Independente, vocês nos dão uma grande audiência, eu quero agradecer. Ele está fazendo uma sugestão aqui, deixa eu ver, e tem uma pergunta que chegou aqui muito interessante, nós estamos ajustando aqui o pedido que você fez, né? Ele está perguntando sobre um exame básico nas vistas de uma criança autista. Ele está perguntando, na verdade, se essa vista, como é que é feito esse exame, uma vez que a criança ela não é colaborativa e nem permite sentar na cadeira do profissional. Então, existem alguns métodos, tanto é que assim, a gente descobre o grau mais ou menos, o grau que a gente diz objetivo, não que ela vai falar que está melhor ou está pior. De criança de 1, 2 anos de idade já começam a utilizar óculos. O autista é a mesma coisa. Você vai tentar utilizar a retinoscopia, que você dilata o olho da criança com aquele colírio, e vai fazendo uma retinoscopia que você utiliza uma régua e uma luz que você consegue descobrir o grau da criança dessa forma. Ou até mesmo aparelhos mais novos, que são autorrefratores portáteis, que você consegue ter uma noção do grau automático e você consegue, vamos dizer assim, colocar nessa retinoscopia para confirmar esse grau. Entendi. Existem algumas possibilidades mesmo sem a criança informar. Então, existe sim a possibilidade de aferir o grau dessas crianças autistas. Vamos para Pernambuco. Maria está perguntando, doutor, eu tenho um filho de 5 anos e sempre tem um olho meio alérgico, que lacrimeja o tempo todo, e outro não. O que poderia ser? A maioria das vezes, a alergia ocular costuma ser bilateral. A não ser que ele tenha alguma exposição mais nesse olho do que o outro. Vamos dizer assim, ele dorme em um travesseiro de lã e que induz essa alergia no olho dele e ele fica com aquele olho encostado. Agora, precisa primeiro confirmar se é mesmo alergia. Eu acho que ele deve fazer um exame oftalmológico completo para ver se não há alguma outra causa que seja unilateral. Então, eu indicaria passar com o oftalmologista. Só uma pergunta, no caso, a alergia ela pode acontecer em apenas um dos Então, olhos? isso não é muito comum. Por isso comum, que é mais né? comum bilateral, porque quando afeta só se fosse uma exposição, vamos dizer, alguém que está usando esmalte e coça um olho só. Então, isso seria uma exposição unilateral, mas não é o comum. O mais comum é bilateral. Então, eu indicaria passar com o oftalmologista para um exame completo e detectar se é isso mesmo que está acontecendo. Agora, uma coisa que eu queria perguntar é sobre a questão da hipermetropia. As crianças todas nascem hipermétropes? A maioria nasce hipermétrope, por quê? Porque a hipermetropia é o olho menor do que o normal. Tá. Por isso que fica embaçado, porque o raio de luz precisa cair atrás do olho, vamos dizer que nessa parte daqui, e ele sendo menor, o raio vai cair aqui atrás. Então, por a criança nascer com o olho menor, ela vai ser hipermétrope na maioria das vezes. Então, não são todas, mas a grande maioria nasce hipermétrope. Olha só, Vera Cruz, é isso? De Bahia. Não sei se o nome da pessoa é Vera Cruz ou se a pessoa é de Vera Cruz. Deve ser alguma coisa assim, ou é o nome, é a localidade.
Ela diz assim, olha, doutor, o meu sobrinho, ele não dorme de noite, ele passa a madrugada inteira mexendo no celular. Só dorme de manhã cedo e acorda à tarde. Isso pode prejudicar a visão dele? Pode, porque se você for dormir mexendo no celular, essa luz azul que eu expliquei antes, ela pode interferir na produção do hormônio do sono. Olha então, só. ela é como se tivesse para o cérebro falando, agora não está na hora de dormir, tem luz no seu olho, então pode continuar acordado. Tá. Então, a melatonina, o hormônio do sono, ela não é produzida corretamente, diminui a produção e a pessoa perde o sono. Então, evitar o uso, principalmente quando estiver chegando perto da hora de dormir, porque pode induzir insônia e prejudicar o sono por causa dessa emissão de luz azul dos aparelhos eletrônicos. Potencializa por ser à noite, né? Sim, com certeza. Não tem jeito. Então, tomar esse cuidado. Doutor, queria agradecer muito sua presença nessa noite. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso Tribuna Independente. E tomara que a gente tenha essa força de lei, né, Com certeza. sendo executada, porque é muito importante termos um oftalmologista nas escolas, né? Com certeza. Assim a gente espera, agradeço o convite e espero que esse projeto de lei a gente consiga repassar e consiga fazer isso na prática. Obrigado, viu, por ter vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Um grande abraço. Olha, gente...